Porque no sábado à noite fomos surpreendidos em parte, né, Rodrigo? Porque o presidente Donald Trump disse que não tinha tomado uma decisão sobre como os Estados Unidos se portariam diante dos ataques que estavam acontecendo entre Israel e Irã. É claro que Trump não teria aberto na semana passada qual seria o plano dos Estados Unidos, mas a resposta foi rápida, 2-3 dias para que depois dessa fala os Estados Unidos dissessem no fim da missão que atacaram 3 bases do Irã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, a Giane, aos nossos ouvintes. Todo mundo está olhando como uma cortina de fumaça, né? Trump disse que decidiria se atacaria, se entraria na guerra em 2 semanas e atacou em 48 horas mesmo. E a partir de agora que eu recebi informação há pouco que Israel segue com os ataques ao Irã, não só a centrais nucleares, como a gente já vem falando, todo o sistema do programa nuclear iraniano, mas também locais simbólicos do regime iraniano. Então nós recebemos a informação aqui que atacou a prisão de Evin, que é famosa por abrigar prisioneiros políticos. Não se sabe ainda se tem vítimas. Também atacou o relógio da destruição de Israel, que é um monumento que marca o ódio do Irã por Israel, que fica também no centro de Tel Aviv. Então a gente observa que a sede do Basij, também a temida milícia ideológica do Irã, também foi atacada, uma das sedes da Guarda Revolucionária do Irã. Então a gente observa que há um escalonamento aí, não é mais apenas ataques focados na estrutura de enriquecimento de urânio do Irã, mas também em prédios simbólicos e que representam o regime iraniano, o que pode significar aquilo que a gente vem falando ao longo da programação, de que Israel e os Estados Unidos não estão apenas focados na destruição do programa nuclear, mas também, quem sabe, numa mudança de regime. A gente fica tão cheio de dúvidas, né, Rodrigo? Principalmente porque o Irã é, de certa forma, um enigma para o Ocidente. Não se sabe se eles conseguiram, por exemplo, transferir o urânio enriquecido para outros pontos, sabendo que havia esse risco de ataque. Sabe-se muito pouco sobre o Irã, até porque é um país muito fechado e porque, como sempre a gente sabe, na guerra, né, o segredo militar ele é importante para os países em guerra e a imprensa sabe muito menos do que gostaria. Mas a pergunta de $1 milhão, como se diz, é qual é o risco desse conflito se espalhar pelo resto do planeta, sabendo-se que há ali por perto outras potências que têm a bomba, outros países envolvidos, o petróleo no meio do jogo também com muitos interesses, principalmente agora que o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz. Nós temos mais dúvidas do que respostas, né, Rosane? Bom, a primeira dúvida é qual a extensão dos danos às centrais nucleares, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu com Fordow, que é a principal usina, a principal instalação nuclear do Irã, que foi bastante atacada. A gente vê imagens de satélite que há crateras nas entradas, perfurações na montanha, ela que fica dentro de uma montanha, então é a mais super protegida instalação nuclear do Irã. Então não se sabe se foi suficiente, se as superbombas de fato entraram profundamente a um nível capaz de destruir as centrífugas que enriquecem o urânio do Irã. Não se sabe exatamente, como tu falavas, se este urânio já não foi retirado antes. O governo do Irã diz que sim, que foi retirado esse urânio dentro de um prazo suficiente antes do ataque. Isso nos leva à segunda pergunta: o programa nuclear iraniano foi de fato destruído? Além de Fordow, Isfahan e Natanz, outras centrais nucleares que estão sendo atacadas também diuturnamente, será que tiveram seu sistema de produção atacado e, na verdade, destruído? Houve, eventualmente, como tu falavas, vazamento, quem sabe, de urânio. Falamos na sexta-feira desse risco. Pode ter vazado urânio, né? A Agência Internacional de Energia Atômica diz que até o momento não há registros, mas os países da região ali, Bahrein, Arábia Saudita, estão em alerta, porque são vizinhos ao Irã, então pode ter vazado urânio. E principalmente essa preocupação que tu falas também, o poder de reação do Irã e o envolvimento de outras potências. Me parece que o Irã está bastante enfraquecido. Israel tem voado livremente pelo espaço aéreo, tanto
da Síria quanto do Irã, o que demonstra que os caças iranianos estão no chão e o sistema de defesa antiaéreo do Irã também está inoperante ou parcialmente inoperante. Tem atacado, é verdade, nas últimas horas Israel, teve bombas ontem em Tel Aviv, mísseis balísticos atingindo o centro de Tel Aviv, e o risco é sim fechar o Estreito de Hormuz, porque me parece que neste momento o Irã tem mais capacidade de resposta econômica do que militar. E um dos trunfos na mão é justamente fechar o Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? Tenho comparado com a entrada da Lagoa dos Patos, lá embaixo, no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, no sul do nosso estado. É um estreito, uma entradinha muito pequena, mas que abre lá no Oriente Médio a entrada para todo o Golfo Pérsico, por onde passa o fluxo de 30% do petróleo mundial. Daí o risco também de um colapso. China e Rússia também. China tem dito que tem condenado o ataque, disse que é uma violação do direito internacional, os ataques tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, e a Rússia condenou a ação militar, dizendo que os Estados Unidos abriram a caixa de Pandora e, neste momento, inclusive, o chanceler do Irã está se encontrando em Moscou com Vladimir Putin, pedindo ajuda, é claro. Esse posicionamento da Rússia, da China, é um posicionamento importante. Tem outros países aliados, adversários de Trump, que já se manifestaram também, muitos criticaram Trump. A minha dúvida é de qual é o peso dessas manifestações na decisão de Donald Trump, Rodrigo? Me parece que nenhuma, Jane, porque o Trump, ele vinha dando sinais erráticos nos últimos dias que ora o interesse seria não se envolver, ora seria matar o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do regime iraniano, e num determinado momento decidiu por atacar, né? Eu tenho informações nos Estados Unidos e escrevi sobre isso na coluna em GZH, que esse ataque ele desagrada dois polos importantes do eleitorado americano, do eleitorado do Trump. A ala mais conservadora, mais radical, que não gostaria que os Estados Unidos fizessem ataques apenas pontuais, quer a mudança de regime. Ou seja, quer que os Estados Unidos atuem ainda mais fortemente para que a derrubada do regime dos ayatollahs. Então, só o ataque pontual às instalações iranianas não seriam suficientes. O outro grupo que não ficou satisfeito é, obviamente, aqueles que defendiam o não envolvimento dos Estados Unidos naquilo que Trump chamava de guerras eternas. O Trump se elegeu lá em 2016 dizendo que ia retirar os Estados Unidos das guerras do Oriente Médio, das guerras do Iraque e do Afeganistão, e que não ia fazer novos engajamentos dos Estados Unidos em conflitos distantes, onde morrem os americanos. Isso aconteceu a partir de ontem, ainda não é o que a gente chama de boots on the ground, que é aquele termo que os americanos usam, que é as botas no terreno, ou seja, soldados, a presença de militares no terreno. Não é isso, é um ataque aparentemente pontual, mas ainda assim os Estados Unidos estão envolvidos no conflito. Me parece que falta aquilo que a gente já vem falando em outros conflitos, mediação internacional. A ONU inoperante, pouco efetiva para evitar conflitos globais. A União Europeia condenou, mas não mostrou opção de como sair, porque a gente sabe que o Irã é sim um Estado pária, um Estado terrorista, um Estado que não pode ter a bomba atômica, mas seria um perigo para a humanidade, mas talvez não seria pela guerra que se vai ter a paz. Aliás, essa é a expressão que Netanyahu usou e Trump usou, a paz pela força. Me parece que foi uma demonstração de força, como Trump gosta de atuar às vezes. Ele chama o conflito, ele causa o estupor, ele causa o bombardeio, e aí, de uma forma a trazer para a mesa de negociações, de novo, o oponente. Rodrigo, fica conosco para a gente trazer para a conversa o professor de Relações Internacionais da ESPM, pesquisador da URGS, Dr. Roberto Ebel. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia, Andressa, Rosane, Jane, Rodrigo também. Uma grande satisfação conversar com vocês aí na Rádio Gaúcha. Eu acho que uma das grandes preocupações mundiais é que essa se torne uma guerra que saia dessas fronteiras, que saia de Irã, Israel e também dos próprios Estados Unidos. Mas qual a sua visão daqui para frente? Ela para aí? Ela vai se estender como outras guerras por anos e a gente vai deixar de falar em algum momento? Vai ter ataques, contra-ataques, no caso, aos Estados Unidos ou outros países? O que o senhor consegue, obviamente, fazer esse exercício conosco aqui para tentar entender?
Então, Andressa, eu tenho para mim, acho que o Rodrigo também compartilha dessa perspectiva, e também outros analistas internacionais, que existe uma grande probabilidade desta guerra ganhar, primeiro, uma escala extra-regional, ou seja, não será restrita apenas a Israel e Irã, e agora a gente já tem o envolvimento dos Estados Unidos também, né? Hoje, eu acho que é crucial a gente acompanhar hoje, fundamental nós acompanharmos essa reunião do chanceler iraniano com o chanceler russo, provavelmente com o presidente Vladimir Putin lá em Moscou, né? O que nós teremos como consequência desse encontro, se é o envolvimento da Rússia ou se a Rússia de fato vai participar do conflito. Então existe essa possibilidade de ganhar uma escala maior. Uma outra preocupação, né, que também se apresenta, para além de ganhar uma escala global, é uma duração prolongada. Meu grande temor hoje, Andressa, é que essa guerra siga os mesmos moldes da guerra da Ucrânia, né, que nós já temos aí praticamente quase 4 anos de conflito, sem uma perspectiva de conclusão no horizonte, né, para a guerra na Ucrânia, e que essa guerra entre Irã e Israel também possa ter uma longa duração, principalmente se continuar a participação dos Estados Unidos e se a gente tiver o envolvimento da Rússia de fato. Com relação à China, parece que a China, apesar de ser uma aliada do Irã, ela está um pouco distante, pedindo, né, prezando pela diplomacia, pelo diálogo, para uma solução mediada por meio das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, da própria ONU. Então a China me parece um pouco à margem desse conflito, mas é possível sim. Se nós tivermos o fechamento do Estreito de Hormuz, se confirmar isso, também pode trazer para o conflito outros países da região, como o Rodrigo comentou anteriormente. Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Omã, que é outro país que tem o controle sobre a parte oeste do Estreito de Hormuz, também poderia ingressar. Então, são várias variáveis, né, que a gente pode considerar nesse conflito, mas uma certeza, ele não vai terminar essa semana, provavelmente não termina na semana que vem, e tem essa probabilidade de ganhar uma escala regional e uma longa duração. Professor, essa demonstração de força que os Estados Unidos deram no final de semana, assim, não só bombardeando instalações nucleares do Irã, mas mostrando que só eles poderiam fazer isso, podem também ser um recado para a Rússia, já que o Trump, quando foi candidato, dizia que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Bom, lá se vão 6 meses desde a posse e a guerra na Ucrânia continua exatamente no ponto em que estava, talvez até tenha se agravado em alguns pontos. E, ao mesmo tempo, né, nós temos o Putin questionando, criticando a ação dos Estados Unidos. É um embaralhamento que fica difícil das pessoas que estão do lado de fora entenderem. Meu Deus, o Trump o Putin condena os Estados Unidos, mas tem a sua própria guerra, que os Estados Unidos tentam mediar, mas sem sucesso. A ONU perdeu força nesse contexto, as resoluções não são obedecidas por ninguém, e o mundo fica se perguntando, né, será que corremos o risco de, mesmo aqueles países distantes, que não tem nada a ver com a briga direta entre os países, serem afetados de alguma forma para além do aumento do preço do petróleo? Então, Rosane, muito boa essa pergunta. Eu vou começar pelo final, a resposta pelo final. Sim, podemos ter uma consequência ou consequências para o mundo inteiro, inclusive nós aqui no Brasil. Um eventual fechamento do Estreito de Hormuz significa aumento, de maneira muito didática, aumento do preço do petróleo. Aumento do preço do petróleo significa aumento do custo do frete, dos combustíveis. Esse combustível que a gente coloca no posto de gasolina em Porto Alegre, em São Paulo, em qualquer lugar, ele vai ficar mais caro. Significa inflação, aumento de preços, né? Lá na ponta. Claro que até chegar lá na ponta tem um prazo, não é da noite para o dia, mas sim pode ter uma repercussão global. Geopolítica, aí para talvez tranquilizar, né, nesse momento, o Brasil, América Latina como um todo, talvez a exceção a própria Venezuela, não teria um envolvimento imediato em uma hipotética escalada da guerra, ou seja, todos os países venham participar. O Brasil tem se pautado pelo diálogo, pela diplomacia, pela condenação da violação de direitos humanos, violação de soberania territorial. Então, geopoliticamente falando, nós estaríamos distantes do conflito. Talvez a minha única preocupação, Venezuela. Por quê? É nosso vizinho, aliado de Irã, China e Rússia, adversário de Estados Unidos. Então, talvez a Venezuela seria um ponto de preocupação
mais à frente, mas não afetaria a nossa vida cotidiana, geopoliticamente falando. Agora, voltando para o início da tua pergunta, Rosane, sim, Trump quer demonstrar força, embora eu não sei até que ponto esse ataque no Irã ele tenha reproduzido o máximo, né, tenha mostrado o máximo da força norte-americana. Até porque a própria imprensa norte-americana tem questionado a eficácia destes ataques às usinas de enriquecimento de urânio, né? As imagens de satélite que não conseguem ser manipuladas, elas mostram a realidade, demonstram que, de fato, teve um impacto, mas não parece ter sido tão profundo, tão, como a gente vê agora aqui para quem está acompanhando a Gaúcha Online, né? Não foi tão significativo. Teve um dano, mas não me parece ter sido um dano estrutural que conseguisse destruir de fato o programa nuclear iraniano, que era o grande objetivo de Israel e também dos Estados Unidos, né? Mas sim, Trump manda o seu recado. Eu acho que a questão principal hoje, Rosane, também, é o que a gente tem chamado, aí você fala esse emaranhado, eu chamo de uma fragmentação do multilateralismo, né? Ou da própria multipolaridade. Hoje tem várias potências, Estados Unidos, Rússia, China, que disputam poder, disputam influência no mundo inteiro, mas uma questão que preocupa é que os organismos internacionais, principalmente ONU, neste caso, Conselho de Segurança da ONU, Agência Internacional de Energia Atômica, parece que são insuficientes para evitar conflitos e para encontrar soluções a estes conflitos. Então, as próprias instituições, organismos internacionais acabam perdendo uma credibilidade e permitem, né, pela sua incapacidade de resolver conflitos, que essas mesmas potências, esses outros países, também consigam entrar em guerras, em conflitos e impor a sua agenda. Essa é uma grande preocupação, acho que todos nós trabalhamos com relações internacionais, né? Qual é o futuro da ONU? Qual é o futuro da Agência Internacional de Energia Atômica? O futuro do Conselho de Segurança da ONU? Se o que eles decidem não é cumprido, não é obedecido, né? Não é seguido pelos países, principalmente essas grandes potências. Então, dificilmente, até para encerrar aqui essa minha resposta, dificilmente a gente vai ver uma decisão, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU efetiva, seja contra Israel, seja contra o Irã. Por quê? Os aliados desses dois países têm poder de veto neste conselho, que são Estados Unidos, Rússia e China. Professor, está para terminar agora o prazo de adiamento de grande parte das tarifas que tinham sido impostas por Trump, né, ao resto do mundo, as importações. E tinha uma perspectiva de que, tendo essa definição, se teria um pouco mais de previsibilidade na economia mundial. De que forma se cruzam esses dois acontecimentos? A entrada dos Estados Unidos na guerra e essa retomada do tarifaço de Trump? Incerteza, Giane. Eu acho que aí eu falo não como professor de RI, Relações Internacionais, falo como economista. É a variável da incerteza, né? Hoje os mercados provavelmente vão amanhecer, né, daqui a pouco em Nova York, daqui uma hora mais ou menos, já muito nervosos, né, usando uma expressão, claro, bom português, porque tem incerteza com relação ao futuro da guerra, se de fato o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz e a própria questão do tarifaço. Sim, eles se entrelaçam. Por quê? Em um momento de grande instabilidade geopolítica, para onde olha o mercado? Para onde olham os agentes do mercado? Para onde existe estabilidade e previsibilidade, que é o que os Estados Unidos hoje não conseguem trazer, a China também não consegue trazer e a Rússia não consegue trazer, assim como a própria Europa. Por isso, Giane, na semana passada, ainda acho que foi na sexta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, a gente não pode pensar que a França seja uma grande referência em mercados financeiros, enfim, mas é uma economia muito robusta. Ele liga tanto para Trump como para o primeiro-ministro de Israel, se encontra, tem um encontro virtual com o chanceler iraniano e também com representantes da Rússia, já antevendo que, olha, se na próxima semana a gente tiver a escalada desse conflito e o Irã tomar as ações que ele promete, como o fechamento do Estreito de Hormuz, e sabendo que o tarifaço do Trump pode retomar, né, sem os acordos bilaterais, os impactos na economia serão muito caros, terão um preço muito caro, principalmente com relação à imprevisibilidade. Então, quem é que vai escolher investir nos Estados Unidos neste momento? Quem é que vai escolher investir em uma petroeconomia da Península Arábica, por exemplo? Então, existe uma incerteza até com relação
a outras questões não diretamente ligadas ao conflito, mas, por exemplo, preços de commodities, né? E aí a gente traz o Brasil. Se a gente sabe que o preço do petróleo vai encarecer, o preço do frete vai ficar mais caro, o preço para o escoamento dessa produção vai ficar mais caro, o produtor, aí no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, ele já vai perceber que ele tem que colocar este preço no seu produto olhando para o horizonte. A questão é, até quando vai isso? Quanto tempo vai durar, né? Então eu volto lá ao começo da nossa conversa. De novo, me parece uma repetição, dadas as proporções, com que a gente viu lá no começo da guerra na Ucrânia, né, que nós tínhamos uma imprevisibilidade, uma incerteza muito grande, e que a grande consequência, uma inflação a nível global, que tem seus efeitos até hoje, praticamente quase 4 anos depois do início da guerra. Professor Roberto, voltando à geopolítica, dá para especular neste momento que pode ser do interesse dos Estados Unidos a mudança de regime, ou seja, a queda, a derrubada do governo dos ayatollahs no Irã? Olha, Rodrigo, eu tendo a acreditar que sim, tá? Muito embora, desde a semana passada, tanto Israel como os Estados Unidos, né, ponderaram que não era o objetivo principal, mas seria uma consequência bem-vinda, né? Até citando o presidente de Israel, Isaac Herzog, que ontem deu uma entrevista, acho que foi a CNN Internacional, ele mencionou, olha, não é o objetivo de Israel mudar o regime, mas seria uma bênção se isso acontecesse, né? Seria algo muito positivo. Então, me parece sim estar no horizonte. Eu penso que a grande preocupação dos Estados Unidos nesse momento é quem substituiria os ayatollahs, quem substituiria principalmente o líder, né, dos ayatollahs, o líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei, se existe alguém para substituí-lo e as consequências disso. Eu tenho sempre falado que são 3 cenários possíveis para o Irã. O que aconteceu no Iraque, em 2003, teve a queda de Saddam Hussein, foi preso, julgado e cumpriu pena de morte, né? Ou o que aconteceu na Síria no final do ano passado, quando teve a queda de Bashar al-Assad, depois de uma ditadura de quase 4 décadas, somando o governo dele e o do pai dele, né? Em que ele foge e ganha abrigo onde? Na Rússia, né? Então, por isso é importante olhar o que está acontecendo hoje nesse encontro entre o chanceler iraniano e as autoridades russas. Ou ainda um terceiro cenário, que aconteceu na Líbia em 2011, quando o ditador Muammar al-Gaddafi foi retirado do poder e antes mesmo de ser preso e julgado, ele é arrastado para a praça pública e é assassinado pela população, pela oposição descontente ao seu regime. Então, são 3 cenários que certamente os Estados Unidos e Israel trabalham neste momento. Ok, se tivermos uma mudança de regime, como se dará essa mudança e quem assumirá? Pode ser que aconteça o que aconteceu na Síria, e aí assume alguém que era de um grupo terrorista, como no caso da Síria. Não necessariamente um grupo terrorista no Irã, mas assume alguém ainda mais conservador, com um pulso mais autoritário e com ainda uma proximidade ainda maior com os grupos terroristas que são os braços do Irã na região, né? Hezbollah, Hamas e também os Houthis no Iêmen. Professor, nós lhe agradecemos, professor de Relações Internacionais da SPM, pesquisador da URGS, Roberto Ebel. Bom trabalho, boa semana para o senhor.